Era 17 de novembro de 1986. O voo JAL 1628, um Boeing 747 cargueiro da Japan Airlines, cruzava o céu gelado do Alasca, a 35 mil pés, rumo a Anchorage. Na cabine, o capitão Kenji Terauchi, com mais de 10 mil horas de voo, liderava uma tripulação experiente. O copiloto Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba. Tudo parecia rotina até às 17 horas, quando duas luzes brilhantes surgiram à esquerda. Não eram aviões, não eram estrelas. Pulsavam, brancas e alaranjadas, movendo-se em sincronia com o 747. Terauchi protegeu os olhos enquanto a cabine se iluminava, um calor estranho tocando seu rosto. "Não são aviões", ele exclamou. Então, as luzes desapareceram. Mas o pior estava por vir. Minutos depois, uma sombra colossal emergiu atrás deles. Um disco gigantesco, 2 vezes maior que o Boeing. Seguiu o avião, ignorando manobras evasivas. Radares captaram sinais, mas o objeto era um enigma. Por 50 minutos, a tripulação enfrentou o desconhecido, relatando tudo ao controle de Anchorage. A seguir, vamos reprisar os acontecimentos das transmissões pelo rádio entre Terauchi, o controle ATC, o Centro de Comando Regional subordinado ao NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, conhecido pela abreviatura de ROCC, o United 69 e o Totem 71, que era uma aeronave militar envolvida durante os eventos, para investigar o que estava ocorrendo. Antes de mergulharmos na transmissão, é importante entender quem está falando, e por isso, evitaremos o uso padrão da fonia de rádio, mas utilizando a pronúncia normal para melhor compreensão de quem nos assiste e ouve. ATC significa Controle de Tráfego Aéreo, os responsáveis por guiar as aeronaves em segurança pelo céu. ROCC é o Centro Regional de Comando de Operações, uma unidade militar ligada ao NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que monitora o espaço aéreo por ameaças ou anomalias. Agora, ouçam o que aconteceu quando o Japan Air 1628 enfrentou o desconhecido sobre o Alasca. O silêncio da noite gelada do Alasca foi quebrado por uma voz firme. O capitão Terauchi, no comando do Japan Air 1628, chamou pelo rádio. "Centro de Anchorage, aqui é Japan Air 1628. Vocês têm algum tráfego a 7 horas acima de nós?" O controle de tráfego aéreo, o ATC, respondeu com calma. "Japan Air 1628. Heavy, negativo." Mas Terauchi sabia que algo estava lá. Ele insistiu. "Nós temos em vista 2 tráfegos à nossa frente a cerca de 1 milha." O ATC perguntou: "Vocês conseguem identificar a aeronave?" A resposta veio carregada de incerteza. "Não temos certeza, mas eles estão aqui, na mesma altitude, 1628. A tensão subiu como uma sombra no céu. Terauchi informou: "Centro de Anchorage, Japan Air, 1628, nível de voo 350. O ATC quis saber: vocês têm nuvens acima ou abaixo? Ele respondeu: abaixo de nós. Mas então, o inesperado. O tráfego-alvo se apagou. Não conseguimos mais ver. O ATC confirmou o vazio no radar. Não estou recebendo respostas. Terauchi reforçou: negativo. Foi quando o ROCC, o Centro Regional de Comando de Operações do NORAD, entrou na linha, a voz grave cortando o éter. Olhem cerca de 40 milhas ao sul de Fort Yukon. Há um alvo primário lá? O ATC respondeu: afirmativo, alta altitude, 35 mil pés. O ROCC pediu mais: dê-me a posição. E o ATC entregou: um primário a 50 milhas ao sul, 8 milhas à frente do código, um 550, na mesma altitude. Terauchi chamou novamente: Japan Air 1628. Temos contato por radar, às 11 horas, 8 milhas. O ATC confirmou: captando algo a 5 milhas atrás, posição 6 horas. Mas Terauchi corrigiu: negativo, está à nossa frente. O ROCC interveio: parece intermitente, mas não é erro, é um desconhecido. E logo declarou: perdemos contato agora. O céu ficou inquieto. Terauchi pediu: solicito desviar do objeto rumo 240. O ATC autorizou: voe no rumo 240, desvios aprovados.
Ele alertou. É bastante grande, uma aeronave muito grande. O ATC chamou o setor de aproximação. Vejam 12 milhas a sudeste do Alfa. Código 1550, nível 350. A um primário, o setor respondeu. Só vejo o Japan Air. Terauchi pediu mais. Solicito descida, nível 310. O ATC liberou. Descida a critério do piloto, mantenha 310. Ele informou. Saindo de 350, o tráfego está à direita, em formação. O ATC perguntou, qual a posição agora? Terauchi respondeu, a oeste de Fairbanks, na mesma altitude. Ele pediu, rumo 210. O ATC autorizou, desvios conforme necessário. E então, façam uma curva à direita, 360 graus. Informem o que o tráfego faz. Terauchi confirmou, curva à direita, 360. O ROCC questionou. Ele ainda o vê? O ATC respondeu. Sim, mas Terauchi trouxe o silêncio. Desapareceu Japan Air 1628. O mistério pairava. O ATC perguntou. Gostariam que o militar investigasse? Terauchi recusou. Negativo. Mas o ROCC insistiu. Vamos chamar o setor militar. O Totem 71, um C-130 militar, entrou. Estamos aqui. Podemos nos aproximar. O ATC ofereceu. Temos militares a 40 milhas em Ellison. Terauchi aceitou. Roger. O Totem disse. Temos combustível. Podemos subir 5 ou 6 mil pés. O ATC orientou. Japan Air 1628, mantenha 250. Terauchi informou. Não consegui ver o OVNI. O United 69 chamou. Temos o Japan Air 747 a 100 milhas. Nível 310. Ele tem tráfego às 9 horas. O ATC pediu. Identifiquem quando passarem. O United respondeu. Vamos olhar. Terauchi informou. Está a 10 milhas, 7 ou 8 horas. O United pediu. Pisque suas luzes. Terauchi confirmou. Agora. O United relatou. Vemos o Japan Air, mas ninguém ao redor. O contrail está lá, mas o tráfego sumiu. O Totem 71 subiu. Temos ele em vista às 2 horas 15 milhas. Não vejo luzes piscando. O ATC fechou. Japan Air 1628 rumo 118.2. Terauchi despediu-se. 118.2, bom dia. E o céu guardou seu segredo. Quando o Japan Air 1628 pousou em segurança em Anchorage, na noite de 17 de novembro de 1986, o que deveria ter sido apenas mais um voo de carga transformou-se em um enigma que ecoaria por décadas. O capitão Kenjo Terauchi, o primeiro oficial Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba desceram do Boeing 747 com uma história que ninguém podia ignorar. Eles enfrentaram o desconhecido por 50 minutos, luzes pulsantes, um disco colossal, sombras que desafiavam as leis do céu. Mas o que veio depois foi tão sombrio quanto o que viram. A Administração Federal de Aviação, a FAA, assumiu a investigação. Entrevistas detalhadas foram feitas. Terauchi descreveu as luzes que dançavam à esquerda, o calor que tocou seu rosto, o objeto 2 vezes maior que um porta-aviões. Tamefuji e Tsukuba confirmaram cada palavra. Os registros do voo, as comunicações com o controle de tráfego aéreo e os sinais de radar, tudo foi examinado. O radar da FAA e o do NORAD captaram alvos primários, ecos que não explicavam. Mas as respostas, elas escorregaram entre os dedos como fumaça. Então, as sombras institucionais se moveram. John Callahan, um ex-oficial sênior da FAA, revelou anos depois uma verdade inquietante. Após uma reunião com agentes da CIA, ele foi ordenado a arquivar os dados e calar a boca. Os originais das fitas de radar foram confiscados, e a FAA recebeu instruções para tratar o caso como um incidente isolado, sem significado maior. Era a Guerra Fria, um tempo de segredos, onde o medo de tecnologias inimigas ou pânico público sufocava a transparência. A CIA e o FBI, dizem os rumores, vigiavam de perto, garantindo que a narrativa não escapasse do controle. Para Terauchi, o preço foi alto. Ele falou abertamente, chamou os objetos de naves espaciais em uma entrevista à revista People, em 1987.
Sua coragem o tornou o rosto do caso, mas também um alvo. A Japan Airlines, sua casa por 29 anos, respondeu com frieza. Terauchi foi rebaixado a um cargo administrativo, arrancado do comando que ele dominava com maestria. Eu vi o que vi e disse a verdade. Ele declarou em 1988, a voz firme, mas marcada pela injustiça. Ele culpou a pressão da empresa por seu silêncio forçado, uma punição velada que ressoou na aviação. Outros pilotos, sabendo do destino dele, escolheram o silêncio. Relatos de avistamentos semelhantes ficaram confinados a sussurros, o medo de represálias ou ridículo calando vozes que poderiam ter iluminado mais. A investigação oficial, um vazio. A FAA rotulou o caso como inexplicado, mas rejeitou hipóteses extraordinárias. Reflexos atmosféricos, falhas de radar, explicações frágeis que não convenceram a tripulação nem os observadores independentes. Philip Klass, um cético famoso, sugeriu ilusões ópticas, talvez Júpiter ou Marte brilhando no céu. Mas como explicar o calor na cabine, os movimentos coordenados, os sinais nos radares? A verdade foi abafada, enterrada sob camadas de conveniência. O caso ganhou vida novamente no final dos anos 80. Em 1989, programas como Mistério Sem Solução trouxeram Terauchi à luz, e a pressão pública forçou a Japan Airlines a recuar. Ele voltou a voar, mas o estigma permaneceu. Um herói para os que buscam o desconhecido, um exagerado para os céticos. Em 2007, Callahan apresentou cópias dos dados de radar em uma conferência, desafiando o silêncio. Documentos desclassificados, como os do projeto Blue Book, mostraram evidências sólidas, mas o consenso? Ainda um horizonte distante. O impacto foi profundo. Terauchi e sua tripulação não apenas cumpriram seu dever, protegeram o avião, documentaram o impossível, mas o fizeram com uma integridade que deveria ser celebrada, não castigada. A repressão que sofreram é uma afronta à aviação e à ciência, um grito preso na garganta de quem ousa enfrentar o status quo. Pilotos como eles são testemunhas privilegiadas, não alvos de zombaria. O Pentágono e a NASA, hoje, estudam os fenômenos aéreos não identificados com seriedade, mas isso não basta. Sem justiça para casos como este, o passado fica preso em sombras. O legado do Japan Air 1628 é um chamado. Os registros, transcrições, radares, testemunhos exigem investigação aberta, livre de segredos ou preconceitos. Mais que isso, clamam por respeito aos que enfrentam o desconhecido sem medo. A verdade sobre esses objetos não pertence apenas à segurança nacional. Ela é um bem comum, uma janela para o universo. Honrar essa tripulação é reconhecer o que viram como real, usar seu caso como base para um futuro onde o mistério seja recebido com curiosidade, não com censura. Lá em cima, no céu do Alasca, algo aconteceu. E esse algo ainda espera por nós. Um eco grave, um sussurro no abismo, pedindo para ser ouvido.